Aumento na proposta por Brian Rodrigues. Vasco alinha renovação com o atacante. Mercado da bola, movimentação de Barca, Cruz Maltina e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Claro, parabenizar mais uma vez a torcida cruzmaltina em Manaus, que representou demais o Vasco, que merece sair de Manaus hoje com um resultado positivo. A expectativa é muito grande com a estreia do time titular, o time principal comandado pelo técnico Fábio Carilli. Mais uma vez parabenizar o torcedor que viajou mais de 20 horas, né, vindo da cidade de Parintins. Enfim, faz a diferença a torcida cruzmaltina. Galera, vamos falar uma curiosidade para essa partida, falando sobre Tietê e Jair, que voltarão a jogar juntos pela primeira vez desde que saíram da equipe do Atlético Mineiro. Pela equipe de Belo Horizonte, os jogadores disputaram 11 partidas, sendo 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A dupla que conquistou 5 títulos pelo Atlético Mineiro. De fato, que Tietê e Jair venham chamar muitos títulos para o Vascão, né? Essa é a expectativa, porque os dois jogadores compõem o meio de campo. O Jair, que retornou de lesão, teve um ano de 2024 muito difícil na recuperação. E o Tietê, que dessas contratações até agora, confirmadas pelo Vasco, com certeza é a melhor contratação, né? Se for comparar, Fusato, Oliveira, Freitas e, claro, Tietê e Maurício Lemos são até agora as melhores contratações, sendo que um para o setor defensivo e o Tietê para o meio campo. Bom, passado disso, vamos falar sobre o atacante Ryan, joia da base do Vasco, que nesse momento está à disposição da Seleção Brasileira Sub-20, comandado pelo Ramon Menezes, e o Vasco alinha renovação para depois do Sul-Americano Sub-20, com multa rescisória de quase 80 milhões de euros para uma saída, para uma venda para o exterior. Quase 440 milhões de reais. Galera, está falando aqui de muito dinheiro e assim, é importante, sabe? O Ryan, além de ter uma evolução, de ter mais participações, oportunidades no elenco do Vasco, embora informações recentes que saíram na imprensa que o Ryan tá para sair proposta da Fiorentina da Itália e também há o interesse do Palmeiras. Mas, de uma certa forma até estratégica, você valorizar o passe do jogador, a multa rescisória, estrategicamente falando, é muito importante a diretoria tomar essa decisão, ter esse passo. Eu sei que o Ryan, muitas das vezes, ele é criticado pelo torcedor, no seu desempenho, na sua performance, mas a base do Vasco sempre foi a base forte, né? A gente vê jogadores aí agora tendo um desenvolvimento muito grande na Copinha. Lucas Zucarello, próprio André, goleiro Felipe Gabriel, dentre outros que fizeram uma boa Copinha. E o Ryan, que também foi revelado, teve uma participação, foi destaque na Copinha, nas categorias de base do Vasco. Tem muito a que evoluir, então não dá para queimar esses garotos, embora eu acredito que renovando o contrato com o Ryan, é interessante o Carilli poder utilizar o jogador, até porque o Vasco está no mercado em busca de um ponta. Mas a sua opinião é sempre bem-vinda, torcedor.
Deixa aqui nos comentários. E aí? O Vasco faz essa renovação, futuramente aproveita uma venda, uma proposta, seja da Fiorentina. O fato é que o Ryan hoje, ele não sai por menos de 100 milhões de reais, tá? Esse é o fato. Ele pode se tornar aí a maior venda da história do Vasco. E o Vasco busca, encaminha essa renovação, alinha essa renovação e colocando essa multa de 80 milhões de euros, cerca de 440 milhões em reais. Vamos falar um pouco sobre saída, né? O Vasco está preparando uma barca pelo Juan Sforza, que não vai ser, aparentemente, né? Não foi nem listado nos relacionados para a partida de hoje. O Juan Sforza, o Vasco espera, informação que veio do nosso amigo Lucas Pedrosa, o Vasco está no aguardo de uma proposta para emprestar o jogador, sendo uma proposta vantajosa até vender o atleta. O clube entende que com o empréstimo e jogando, o ativo não vai ser desvalorizado e continuará ganhando bagagem e experiência. Então a expectativa é que a situação do volante, do jovem volante, né, do Juan Sforza, foi até uma contratação na época da empresa da 777, a pedido do técnico Ramon Dias, a expectativa é que o jogador, a situação do jogador seja resolvida nas próximas semanas. Com isso, hoje surgiu uma informação, até dos amigos do NTcast, que o Criciúma fez uma consulta pelo volante Zé Gabriel. As tratativas não evoluíram, até porque no momento o Criciúma entende a questão que dificulta, né, o Criciúma querer o Zé Gabriel no momento, seja por empréstimo, é um salário muito alto que ele tem pelo Vasco. O Vasco que nesse momento tem como estratégia enxugar a sua folha salarial, enxugar o seu plantel, né? O próprio técnico Fábio Carille falou em relação a isso, que não quer um elenco muito cheio e quer sim um elenco visando mais qualidade. Então o Vasco não vai utilizar tanto Zé Gabriel, tem uma lista aqui de jogadores, De Luca, Serginho, Riquelme. O Vasco busca a direção para emprestar esses jogadores até para aliviar sua folha. O JP e o Lucas Eduardo podem ser emprestados para ganhar mais minutos, mais experiência, tá? E aí sim, eu até concordo com isso, né? Porque são jogadores da base, tanto o Lucas Eduardo e o JP. O Capasso não está nos planos da direção a princípio e o Vasco busca uma venda pelo zagueiro. Sforza e o Jean Davi, o Vasco está aberto para receber propostas. Esse detalhe também veio até uma observação dos nossos amigos do GE. Bom, entrando aqui no mercado da bola, galera, o detalhe que o Vasco nesse momento tem 3 nomes, né? O Vasco tem interesse em 3 nomes. O Wanderson, agora houve uma reviravolta na informação. O Wanderson, a diretoria acabou dificultando. O jogador também, apesar do desejo do Vasco em querer hoje o Wanderson, que é o terceiro, né, opção ali do ataque, o jogador fez uma alta pedida salarial, isso acaba dificultando a situação. O Lloyd Augusto, o Vasco tem também interesse na contratação do jogador, pode ter um acerto sim com o angolano que joga na Turquia, sendo que o plano A do Vasco, como trouxemos recentemente, é o Brian Rodrigues. E há uma certa dificuldade também do Vasco conseguir a contratação desse jogador, porque o América do México faz uma pedida de 10 milhões, cerca ali na casa dos 60 milhões em reais na cotação atual, 10 milhões de dólares. O Vasco até aumentou a proposta. A primeira proposta era de 4 milhões pelo atacante uruguaio, e o Vasco agora aceita pagar de 6 a 7 milhões, cerca de 36 milhões a 42 milhões pelo atleta uruguaio. Informação que veio do nosso amigo Lucas Pedrosa, no detalhe pelo Brian Rodrigues. É uma necessidade do Vasco nesse momento a questão de um atacante, de um ponta, de um extremo, mas também não dá para ficar fazendo leilão, né? E nenhum tipo de loucura pelo jogador. É claro que o Brian, chegando hoje no futebol brasileiro, teria que se adaptar, teria que se acostumar. Trata-se, obviamente, de um bom jogador. A gente fica nessa expectativa de a qualquer momento o Vasco acertar com o atacante
já que a janela de transferência ainda está em aberto. E o Vasco busca agora ter o acerto com um extremo. Temos alguma novidade, galera? Amanhã eu venho aqui, trago as informações para você. Também teremos nosso pós-jogo, muitos detalhes, a gente vai conversar bastante sobre a partida. E claro, a expectativa do Vasco em busca dos 3 primeiros pontos, né? 3 pontos, aliás, primeira vitória. 3 pontos já tem na competição. Bom, BTB Esportes em todos os lugares, compartilhe, deixa o like, inscreva-se se você não é inscrito, ajuda a gente a chegar à marca dos 302 mil inscritos, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.